Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, Wa irmãos e alaikum irmãs. assalam wa rahmatullahi wa Deus barakatuh. abençoe a todos. Seja bem-vindo, meu irmão Marcelo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, como a gente sabe, a questão e a causa palestina, que, como o nosso profeta de Deus, que a paz sobre ele fala que aquela pessoa que não se preocupa com o interesse, com a preocupação de seus irmãos, não faz parte de nós, ou seja, não faz parte de nossa conduta, de nosso caráter. Então a pessoa deve sentir com o próximo, ele sendo muçulmano ou não. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. É um prazer em recebê-lo, meu Marcelo, mais uma vez. Seja bem-vindo sempre. E hoje queremos falar um pouco sobre o grande conhecimento que o senhor tem sobre a questão e a causa palestina, sobre a perspectiva do direito internacional. Por favor, irmão, sinta-se à vontade. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Um prazer estar aqui com o senhor e poder compartilhar algumas palavras nesse espaço tão importante já para a nossa comunidade, alhamdulillah. Bom, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bom, Sheikh, quando a gente começa a falar sobre direito internacional, é uma das minhas áreas de especialização, né, desde que comecei na advocacia, né, já há algum tempo, né, já há mais de uma década, e a gente vê que a questão especificamente da Palestina, ela se volta, sobretudo, o direito internacional. A gente pode falar, Chefe, que existem dois ramos principais dele, né? Que é o direito internacional público e o direito internacional privado, tá? Então, para as pessoas terem uma ideia, né, basicamente, então a gente está falando, por exemplo, de uma embaixada ou de um consulado, né? A embaixada, basicamente, vai tratar dos interesses das nações, dos estados, frente a frente uns aos outros, né? E os consulados, a gente nos consulados vai tratar do nosso interesse pessoal, de ir lá, obter um visto, obter uma situação pessoal de solução de algum problema, né? E isso se reflete também em outras questões do direito internacional, né? Então tem essa divisão entre o que é o direito internacional público e o direito internacional privado, né? Eu me pauto muito, eu tenho uma coleção, na verdade são dois volumes, né? Esse aqui é o primeiro e o segundo está aqui. São dois volumes grandes. É o curso de Direito Internacional Público, tá? O autor chama-se Celso do Vivier de Albuquerque Melo. Ele foi professor meu, inclusive, porque eu iniciei meu curso de Direito na PUC do Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né? E, posteriormente, vim para Brasília, que aparentemente são os dois principais centros de direito internacional no Brasil, né? Lógico que São Paulo sempre se destaca muito também na área acadêmica, mas por quê? Porque talvez por o Rio ter sido a última capital e Brasília a atual, né? Aqui em Brasília também tem um doutrinador muito famoso, que é o professor Cansado Trindade, da Universidade de Brasília, da UNB. Então, são os dois principais doutrinadores brasileiros nesse quesito, né? E a gente tem aqui, neste livro dele, na parte de noções preliminares do volume 1, né? Capítulo 2º, ele fala que uma boa definição de direito internacional público é definido por Jean Toucault, que ele se refere ao direito internacional público como o conjunto de regras e de instituições jurídicas
que regem a sociedade internacional e que visam estabelecer a paz e a justiça e a promover o desenvolvimento. Tá? Então, esses seriam os objetivos básicos do direito internacional público. Né? O direito internacional público ele tem uma origem lá no direito ius gentium, né? Que é o direito das gentes, no direito romano. E depois desse ius gentium, ele vem evoluindo. Depois você tem alguns doutrinadores, por exemplo, Grotius e outros, que falam do direito das guerras, né? De causus belli, né? Enfim, e outras situações. E aí se começa a desenvolver no século XIX, ali, mais ou menos, século XVIII, XIX, começo do século XX, a noção do direito internacional humanitário, que é justamente também o ramo do direito internacional, né, como ciência autônoma do direito, que visa estabelecer regras mínimas de como se comportar durante os conflitos armados, né? Então você vai ter as convenções de Genebra, as próprias convenções de Viena também, que algumas delas falam mais sobre questões de imunidades diplomáticas, mas também as convenções de Haia, né? Então todas essas convenções de maneira ou outra transversa, em maior ou menor grau, vão abordar a questão do que se pode fazer durante um conflito armado, o que é considerado um objetivo militar, tá? Então a gente está falando realmente de um objetivo, é aquilo contra o que você pode direcionar força letal, força armada propriamente, né? Com o objetivo de anular, capturar ou inutilizar, né? Ou de alguma forma você prejudicar aquela infraestrutura militar. Então são objetivos lícitos, né? E esse mesmo direito humanitário vai definir o que são as áreas civis, né? As áreas que não estão sujeitas, em princípio, ao uso da força militar, né? Então, essas são questões que já começam a ser regulamentadas ali desde o começo, do fim do século XVIII em diante, né? E aí, no século XX, com os grandes conflitos militares, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso vai se desenvolver mais e mais, né? Vai ter também a formação de organizações humanitárias mais conhecidas, né? Como, por exemplo, a Federação dos Comitês Internacionais, Comitês Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, né? Nos diversos países, né? E outras organizações que se dedicam a essa questão humanitária. E aí, por fim, existe a formação da Liga das Nações, que posteriormente vai desaguar no que é hoje a Organização das Nações Unidas, né? A partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Enfim, esse termo universal é um pouco controverso porque é universal, mas se parte de paradigmas ocidentais, né? Então tem algumas pessoas que contestam isso, né? Mas enfim, de qualquer modo, nós temos a formação da ONU, né? E nesse bojo de transição de Liga das Nações para a Organização das Nações Unidas, se vê a formação da partilha do que seria o destino, né? Que vinha anteriormente sob o Império Otomano, né? O Império Turco-Otomano, né? Salvo engano, o último sultão, califa, acho que foi Abdelhamid II, Allah yarhamu. E aí, a partir do desfazimento, né? Com a infelicidade que foi o advento de Mustafa Kemal Atatürk e a Primeira Guerra, o Império Otomano se desfaz, né? Vem o que seria os acordos de Sykes-Picot, né? Enfim, a Declaração de Balfour, né? Enfim, algumas situações que levaram praticamente a um esquema de partilha do Oriente Médio entre as potências coloniais, né? Na época, vencedoras da Primeira Guerra, né? França e Inglaterra, basicamente.
num momento posterior só que vai entrar os Estados Unidos, né? E aí cabe nessa partilha, caberia, em teoria, na verdade, o acordo Sykes-Picot, na verdade, ele não era Sykes-Picot. Ele antes incluía, porque Sykes era o ministro das Relações Exteriores, né? O chanceler britânico, Picot o francês, e tinha o chanceler do Império Russo, né? Porque o Império Russo tinha grandes interesses na região do Oriente Médio, à época, perdão, por causa de algumas questões de gás, né? Justamente essas questões que hoje a gente vê que Israel está com interesse, né? Ali justamente na área que seria Bilad Shams, né? E Beit el-Maqdis, né? Líbano, Síria, Palestina, enfim, toda essa região, e os poços de gás, e também alguns que só se descobriram depois, né? Hoje em dia, também por causa da região do sul do Cáucaso, né? Ali ao leste da Turquia e acima do Irã, né? Onde hoje está o Azerbaijão, a Armênia, né? A Geórgia, que eram considerado Oriente Médio expandido também, e até partes também do Irã que tinham influência de populações que depois ficaram sob domínio do Império Russo, e também até a própria questão da Turquia, porque existem muitas populações turcas ou túrquicas, né, dentro desse sul da Rússia, né, que é hoje a Chechênia, o Daguestão, outras regiões que são de origem turcomana, né, e que eles tinham algumas questões pendentes com o Império Otomano, a própria Crimeia, né, a Península da Crimeia, que a gente ouve falar hoje, né, por causa da Ucrânia, era na época do Império Otomano, né, era de maioria muçulmana. Então, enfim, era esse arranjo. Então, o chanceler russo, do Império Russo à época, né, foi chamado também a esse acordo. Então, era Sykes-Picot e também tinha o nome do chanceler russo. Só que aí vem a Primeira Guerra, vem a Revolução de Outubro na Rússia, e os bolcheviques denunciam esse acordo. Eles não querem mais participar porque eles entendem que isso é uma herança do czarismo, da época do czar. Então, eles saem do acordo. E aí fica só Sykes-Picot, né? E aí, o acordo Sykes-Picot, então, meio que dividiria o Oriente Médio entre franceses e britânicos, né? Também com relação ao Império Russo, tinha também uma questão dos cristãos ortodoxos do Oriente Médio, porque a Rússia, depois da queda, né, de Constantinopla, né, que eles chamam queda, né, na verdade, a libertação, né, que virou Istambul, alhamdulillah, a Rússia passou a se ver Moscou como a terceira Roma e passou a se ver como protetora dos cristãos ortodoxos ao redor do mundo. Então, também tinha essa questão dos cristãos ortodoxos do Oriente Médio. Mas, enfim, o Império Russo acaba saindo desse arranjo, né? Fica a Inglaterra, e no momento posterior a gente vê que vai entrar também os interesses americanos, né? Mas isso já é mais para depois da Segunda Guerra. E aí, nesse arranjo, Inglaterra, né, ao Império Britânico, a questão de um mandato, um protetorado da Palestina, né? E aí, nesse interim, vai havendo negociações, né, com relação à questão da partilha da Palestina, porque já começa a haver um fortalecimento do movimento sionista, que, na verdade, se inicia no século XIX. O movimento sionista, ele não necessariamente se inicia exclusivamente nos meios judaicos. Ele, na verdade, no começo, tem uma forte influência de um sionismo cristão, até hoje, né? Que vê uma teoria que eles chamam de dispensacionalismo. Eles entendem, a gente só pode, tem que até pedir perdão para lá para falar uma besteira dessa, assim, com mais respeito que a gente tenha com o cristianismo, mas até do ponto de vista do cristianismo, né, eu mesmo que sou ex-cristão, não tem base nenhuma, porque você praticamente condiciona o poder de Deus. Você está falando para Deus, um católico, um
protestante tradicional, ele ri diante de uma teoria esdrúxula dessa, né? Pessoas realmente sérias do ponto de vista cristão. E até mesmo alguns pentecostais mais sérios, né? Porque o que acontece? Você diz que para Deus concluir o seu plano na Terra e fazer chegar o dia do juízo final e para Jesus, que ele vem como Filho do Deus vivo, retornar, é necessária, é pré-condição que Israel prevaleça entre as nações. Quer dizer então, que Deus depende de nós para fazer prevalecer o dia do juízo final. Quer dizer, é um absurdo. É muito maior. Estão querendo adiantar, né, as profecias. Justamente, entendeu? Então, na hora que Deus quiser, ele vai fazer o dia do juízo. A gente não sabe como, sabe algumas coisas, né? Porque Allah subhanahu wa ta'ala revelou e tem também na Sunna profética, mas, assim, basicamente isso é do conhecimento da vontade de Deus. Mas então, chefe, basicamente se dá esse desenvolvimento e aí já começa a haver um lobby crescente judaico e o influxo crescente de populações judaicas de fora da região, porque já existiam judeus ali, que eram minoritários, mas que talvez 10%, não passava de 20%, mas conviviam bem com o restante da população, né? Judeus No que eu estou Império falando. Otomano não chegava nem Isso, 5%, irmão Marcelo. Dentro da Palestina, nem não. 5% eles não chegavam. Tá. Enfim, Não. e aí, já está falando. E aí, mas começa a haver esse influxo, né, forçado, né? Eles não é uma coisa natural, eles fazem isso de maneira deliberada, de trazerem pessoas de fora da região para lá. Esses judeus anteriores, né, judeus propriamente israelitas, mesmo na acepção da palavra, no sentido étnico, né, conviviam muito bem tanto com a população árabe cristã quanto com a população árabe muçulmana, né? A partir desse movimento de influxo, começam a vir pessoas que não necessariamente tinham essa origem israelita propriamente dita, né? Na verdade, eram askenazes europeus que não tinham nada que ver com a região do Oriente Médio, eram, na sua maioria, judeus convertidos, que em algum momento da história, não que haja problema, né? Existe a previsão também de haver conversão no judaísmo, apesar de ser algo controverso, né? Se vai ser um judeu de segunda categoria, mas isso não cabe a nós, essa discussão, né? Deles. Mas, assim, o fato é que existem esses grupos que, em algum momento histórico, na Ucrânia, na Rússia, né, na Polônia, se convertem ao judaísmo, e esses grupos começam a migrar forçosamente para a Palestina, num movimento não natural. E aí eles se organizam, porque o mandato britânico, né, o Império Britânico, num primeiro momento, ele tinha intenção de manter. Lógico que era um império, ele não quer perder uma região, né? Mas, ao mesmo tempo, no próprio seio do Império Britânico, havia a atuação de lobby judaico e dentro, inclusive, do que a gente Hall, né, que é o Ministério das Relações Exteriores lá do Reino Unido, havia já influência, e aí, num determinado momento, vem a ocorrer o que se chama de Declaração de Balfour, que seria já uma espécie de promessa para essa população judaica de que iria haver a formação de um lar nacional judaico ali naquela região que eles falavam que era uma terra sem povo, para um povo sem terra, mas que a gente sabe que é uma mentira histórica, né? Porque era uma terra com povo e havia um povo pela terra, mas, enfim, de qualquer modo, eles se baseavam nesse slogan, né? E aí a economia americana também começa a se desenvolver mais, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra, começam a conseguir financiamentos muito fortes, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, para a compra de armamentos, estabelecem grupos terroristas. Esses grupos, sim, não há dúvida que a definição deles era de terroristas, né, como o Irgun, o Haganah e outros grupos, né, Berri e outros,
E aí esses grupos começam a atacar sistematicamente os vilarejos e aldeias árabes, né? Eles uma história que, em parte, não é de toda mentira, mas é uma parte muito pequena que é verdade. Eles falam como se fosse a totalidade da verdade. Houve alguns palestinos da época que venderam seus terrenos, né? Mas era uma porção ínfima, entendeu? A maioria, a imensa maioria, foi expulsa por atos terroristas desses grupos, tá? As pessoas que estão assistindo que não conheçam a história podem pesquisar. Irgun, Grupo Irgun, Grupo Haganah, Grupo Lehi, e, inclusive, muitos dos chefes de Estado israelenses do começo do Estado de Israel, chamado Estado de Israel, participaram desses grupos e de atos terroristas imediatamente antes ali de 1947. Enfim, isso vai se desenvolvendo, a Inglaterra começa a ver que não vai conseguir ficar com a região, né? Porque começa, inclusive, a haver ataques a policiais, a autoridades britânicas na região, por parte desses terroristas judaicos. Inclusive, há um episódio de um hotel que eles atacam, né? Enfim, isso acaba levando a uma declaração de partilha, entre aspas, né? Em novembro de 47, salvo engano, 29. que eles citam muito isso, exatamente. Eles citam muito o papel do brasileiro Oswaldo Aranha, né? Perdão, grande diplomata brasileiro, né? Que era o embaixador plenipotenciário do Brasil na ONU, mas o que eles não citam é que Oswaldo Aranha era contra a partilha. Oswaldo Aranha era contra a partilha. E o governo Dutra, tá? Governo depois de Vargas, né? Vem o governo do general Dutra, Eurico Gaspar Dutra, né? Fica entre, na verdade, porque depois Vargas volta, né? Em 51. Esse general Dutra, ele era muito alinhado com os americanos. Então, eles mandam missivas e cartas para a delegação brasileira na ONU, né, que iniciava ali, né, acabando a Liga das Nações, para as Nações Unidas, e determina que Oswaldo Aranha vote a favor do plano judaico, entende? Então, na verdade, se fala muito de Oswaldo Aranha, mas não se menciona que ele mesmo era contra a partilha que foi proposta do jeito que foi proposta. Começa a haver muitos problemas, né? Há julgamentos, inclusive, que falam que a parte teria que ser revista, né? Só que muita pressão israelense e ataques, né? Pressão judaica, né? Sionista, né? Na verdade, a gente não pode nem usar o termo judaico, sionista. Continua a haver ataques, e aí, em maio de 48, eles declaram que seria a chamada independência do Estado de Israel, né? E aí começam a barbarizar ainda mais, que aí dá início à chamada Nakba, né? Eu tenho até um grande amigo aqui, um senhor já, que era bebê nessa época, foi expulso para Jaffa, né? Perto de Tel Aviv. Ele é expulso para Khan Yunis, fica até 67, em 67 ele é expulso novamente, e aí vai começar a viver como refugiado, enfim, e acaba vindo para o Brasil. O fato é que existem diversas situações, eles continuam atacando, inclusive o pessoal da ONU. Existem situações em que eles são condenados. A situação agora da Corte Internacional de Justiça não é a primeira vez que Israel vira réu, não. Eles já foram réus e já foram condenados por ataques a pessoal da ONU. Inclusive, salvo engano, o Dia do Diplomata nas Nações Unidas, né, que se comemora, é o dia que diplomatas das Nações Unidas que estavam verificando essa questão de rever a partilha, depois de 48, são por ataques de Israel, e Israel é condenado a indenizar, né, as Nações Unidas por causa disso, né? Então, eles já foram condenados antes. E um diplomata sueco que eles assassinaram em 1948, em Jerusalém também, da ONU,
Foi o Irgun que assassinou esse diplomata sueco. Exatamente. Diplomata sueco, exatamente. Em agosto, E, setembro. então, eles já foram, inclusive, condenados em cortes internacionais, enfim. E aí continuam os ataques, né? Depois, na década de 50, vem guerras, né? Ali com o Egito, né? Eles sempre agiram como braço do imperialismo, né? E atacar por causa da questão do Suez, né? E depois vem as outras guerras subsequentes, depois na década de 60, 67, depois 73, né? E isso é importante a gente deixar claro, que eles sempre, do ponto de vista internacional, do direito internacional, são definidos por todas as resoluções da ONU que fazem referência aos territórios palestinos ocupados, irregularmente ocupados. O Estado de Israel, gostem os seus defensores aqui no Brasil ou não, é definido pelo direito internacional, não é só pelas Nações Unidas. Inclusive, os Estados Unidos aceitam essa definição como potência ocupante. Tá? O grande problema é quando você fala para os Estados Unidos quando é que vai acabar essa ocupação, eles começam a tergiversar. Mas não há dúvida de que é uma potência ocupante. Né? Agora, alguns países desse campo, né, atlanticista, né, americano, britânico, começam a tentar rever isso. Né? Antes eles tinham isso muito claro, que era uma ocupação, evitavam, por exemplo, falar de Tel Aviv como capital de Israel, botavam, quando, por exemplo, tinha algum palestino nascido lá, né, colocavam territórios palestinos ocupados, né, no passaporte e tal. Hoje em dia, desde a época do Trump, principalmente, eles estão revendo alguns posicionamentos, né? Estão falando nessa questão da mudança da embaixada, né? Que, na verdade, ainda é gradual, ainda não foi completamente realizada, né? E outras situações também já não, por exemplo, colocam menção à Palestina, quando tem algum palestino que usa passaporte americano, né? Eles não fazem menção mais, desde a época de Trump, que a pessoa nasceu na Palestina, eles usam a questão de Israel, né? Fazem referência a Israel. É muito, muito triste, porque tentar apagar a história. Né? Mas, assim, do ponto de vista do direito, o que a gente pode falar é isso, né? Mas eu quero também dar uma mensagem de esperança para os irmãos, porque eu vejo muitos irmãos, especificamente agora falando para os muçulmanos, eu sei que a sua audiência vai além do que muçulmanos, mas falando especificamente para os nossos irmãos e irmãs muçulmanos, né? Allah subhanahu wa ta'ala fala que, por certo, né, o socorro de Allah está próximo, né? A vitória está próxima, né? Inna nasrullahi qariba, né? Está perto de nós, né? E algumas vezes é difícil ver isso, né? Mas ao longo da história foi difícil em outras situações e Allah socorreu os crentes quando eles realmente permaneceram crentes, né? Porque Allah não temeis nem dos animais, porque certamente saireis vitoriosos se permanecer crentes, se vocês continuarem firmes crentes. Então, por exemplo, o profeta sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, quando tiveram a batalha de Badr, se for olhar do ponto de vista lógico, não era razoável imaginar que eles iam ganhar. Ou, por exemplo, depois na batalha de Yarmouk e outras batalhas que os muçulmanos foram vitoriosos contra forças muito superiores. No entanto, para Deus nada é impossível. Então, eu quero falar uma coisa com os irmãos. Essa história de que o Estado de Israel é imbatível e as suas forças armadas é uma balela. É uma balela. Israel é um microestado que serve aos interesses do imperialismo no Oriente Médio. Só isso. A hora que as potências o abandonar, acabou. O que acontece? Na Guerra de 73, pouco se fala. A Guerra de Outubro de 73, que eles se referem como Yom Kippur, né? Mas a gente não costuma se referir, quando eles nos atacam no Ramadã em Gaza, como Guerra do Ramadã. Então, vou me referir pela terminologia egípcia, que é a Guerra de Outubro. Na Guerra de Outubro, eles foram derrotados.
eles foram derrotados e pediram água. Por quê? Porque o Egito tinha uma marinha superior e a marinha não podia se aproximar do território israelense. Por quê? Porque eles tinham cobertura aérea, tá? A parte da força aérea deles era superior. Só que o Egito tinha uma força de bateria antiaérea muito forte, potente. Na época, Anwar Sadat e antes Gamal Abdel Nasser tinham adquirido da União Soviética. Derrubaram mais de centenas de aviões israelenses, né? Mirage, Phantom, A4, Skyhawk. Esses aviões foram sendo derrubados e aí, num determinado momento, eles perdem essa cobertura aérea. O que ia acontecer? A marinha egípcia, que era superior, ia poder se aproximar da costa israelense, ia começar a bombardear Tel Aviv, né? E outras cidades, Haifa. Aí, de repente, veio o arrício, se falou, não, é porque a gente ia conseguir entrar no Egito, conversa, entendeu? Só que Anwar Sadat acaba recuando e fala, não, vamos fazer um acordo, o que prejudicou muito, na época era a República Árabe Unida, o lado sírio, porque aí a Síria não conseguiu retomar a questão das colinas de Golã. Mas o fato é que prova de que Israel não foi vitorioso, como eles falam, e eu sei que essa narrativa pode parecer estranha para alguns, não, mas sempre me falaram que Israel venceu a guerra do Yom Kippur e tal. Se você parar para reparar, alguns anos depois eles devolvem o Sinai. Se você olhar o mapa, chefe, do Sinai, o senhor sabe disso melhor do que eu, ele é muito maior do que o território atual de Israel. Ou seja, mais de metade do território que eles tinham à época, não era deles, claro, era tomado, mas eles devolvem. Qual país faz isso? Qual país faz isso por boa vontade? É evidente que eles viram que não podiam o Egito como um inimigo, porque se o Egito entrar em qualquer guerra contra eles, com a força militar que o Egito tem, por exemplo, se vier um ataque aqui do Irã e o Egito atacar por aqui, eles sabem que estão com problema, e ainda agora tem o Hezbollah no norte. Então, o grande medo deles é essa questão de ser atacado por múltiplas frentes. Em 2006, é fato que eles destruíram o Líbano, em 2006, mas eles não conseguiram os objetivos militares deles contra o Hezbollah em 2006. Como não estão conseguindo agora contra o Hamas, apesar de toda a matança, toda a destruição, tudo que eles estão fazendo em Gaza, subhanallah, Allahu Akbar, Allah é maior, Deus é grande, Deus é maior. Deus não está permitindo que eles consigam o objetivo deles. Quer as pessoas concordem ou não com a resistência islâmica do Hamas, o fato é que o objetivo que eles colocaram de destruir e aniquilar o Hamas e acabar com a liderança política e militar do Hamas, eles objetivamente não estão obtendo. E algumas pessoas já começam, inclusive, a falar que Netanyahu tem que dar um jeito de conseguir, entre aspas, alguma vitória, entre aspas, né? Que a gente sabe que esse termo é muito questionável, né? Alguma vitória para declarar a vitória e falar, não, acabou, vencemos, porque eles não vão conseguir objetivamente o que eles desejam. E alguns dizem, inclusive, que ele perdeu a oportunidade quando houve aquele massacre de animais no Seirat, né? Que eles entraram para pegar 4 reféns e mataram 400 pessoas. Para eles, parece, da lógica deles, que foi uma vitória. E alguns dizem que Netanyahu perdeu a oportunidade ali de declarar vitória após resgatar esses reféns, porque eles também não têm conseguido resgatar os reféns militarmente. Os reféns, a maioria que eles conseguiram resgatar foi naquele acordo com o Hamas, né? Que libertaram alguns palestinos e libertaram reféns. Mas a maioria dos reféns, eles inclusive têm matado em bombardeios deles. Quer dizer, essa balela de que Israel é invencível, nunca vamos vencer Israel, não é bem assim. Não é bem assim. E a gente não sabe o que pode acontecer num conflito. Talvez o Irã entrar, talvez, Allahu Alam, eles fazerem uma besteira e matarem algum militar egípcio ali na fronteira, continuarem atirando nos egípcios, o Sisi tomar vergonha e entrar na guerra, entendeu? Porque o destino está na mão de Allah. Então, eu só quero falar isso para os irmãos. Eu passei
todos, né, uma visão do ponto de vista do direito internacional, inclusive direito internacional humanitário, mas a gente também tem que se pegar na questão prática, porque, infelizmente, o que a gente está vendo no momento, a realidade, e muita gente do próprio direito internacional tem duas teorias, né? O idealismo, que seria aquilo que as leis e resoluções preconizam, e o realismo, que fala, olha, isso é o que existe de norma, mas no mundo real vale a força, né? Então, do ponto de vista do realismo, a gente está vendo que Israel não respeita o direito internacional humanitário, não respeita essas normas a que eu fiz menção, né, que foram se desenvolvendo até ali 1948. Então, reiteradamente, Israel, pela pela, pela Assembleia Geral da ONU, né? E não tanto pelo Conselho de Segurança, porque, em geral, os Estados Unidos barram, né? Porque depois de 48, os Estados Unidos praticamente tomam essa, essa posição da Terra, né? Verificando isso, a partir depois de 67, né? Tem uma inflexão da União Soviética, porque começa a notar que Israel passa a ser uma base avançada dos americanos naquela região. Então, a partir de 67 em diante, os russos, né, que na época eram a União Soviética, né, parte da União Soviética, começam a se alinhar mais com os árabes, né, e depois da Revolução de 79 também com os persas, né, com os iranianos. E, apesar de hoje, até hoje, eles não poderem ter uma postura de rompimento completo com Israel, porque eles têm muitas pessoas sionistas de dupla nacionalidade que estão ainda em posições chaves dentro da Federação Russa. Então, Putin sabe disso. Então, até hoje, ele, lógico, que tem mais proximidade, por exemplo, com a República Árabe Síria, com a República Islâmica do Irã, mas até certo ponto ele faz uma política de convivência com Israel, porque sabe que também eles conhecem muitos segredos da Rússia. Então, assim, mas o fato é que, a partir de 48, os Estados Unidos tomam essa posição que era da Inglaterra, né? Então, os Estados Unidos acabam, muitas vezes, embarreirando qualquer coisa contra eles no Conselho de Segurança. Por isso que a gente vai ver a imensa maioria das resoluções da Assembleia Geral, onde os Estados Unidos, né, e a Inglaterra não têm poder de veto, condenando Israel. E também as do Conselho de Segurança. Elas só não são aprovadas por causa do poder dos Estados Unidos. Mas, em termos numéricos, Israel sempre é derrotado, porque a maior parte dos países do mundo sabe que o que eles fazem é contra o direito internacional humanitário. Eu cito aqui, Cher, eu tenho até aqui anotado, a Resolução 242, tá? Quem quiser anotar, a Resolução 242 do Conselho de Segurança, essa é do Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi uma das poucas vezes que pôde ser aprovado no Conselho de Segurança algo realmente propositivo sobre essa questão palestina. Datada de 67, tá? De 1967, quando analisou a ocupação israelense de territórios originalmente árabes, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala dessa a operação do movimento da resistência islâmica, Hamas, Tufan al-Aqsa, né? A tempestade de Al-Aqsa, que houve no dia 7 de outubro de 2023, essa operação, se nós pararmos para perceber, é lógico que ela não é solta no tempo, como eles querem afirmar, que o Hamas são pessoas bárbaras que do nada passaram a atacar Israel. Tá? Eu só estou, não se trata aqui de propaganda, eu só estou fazendo uma análise contextualizada da história. Eu nem vou pegar essa questão toda de 7 décadas. Se a gente pegar a partir de 2021, começa a haver ataques sistemáticos às populações árabes, inclusive na cidade de Jerusalém.
que eu não preciso falar da importância para todos nós, né? Não só muçulmanos, judeus, cristãos também. Então, na parte da Cidade Velha, e no centro de Jerusalém, tem uma região chamada Sheikh Jarrah. E nessa região, que é de maioria árabe, começa a haver tentativa de judaização dessas regiões, não reconhecendo os títulos de propriedade que essa população árabe tem, né? Porque falar, você não tem como provar que era do seu pai, do seu avô, tal. Só que se chegar uma pessoa que se diz judaica e falar, essa casa é minha, ele não vai ter prova que era do pai, mas ele vai ganhar a casa. Agora, se o árabe está lá 300 anos, mas não tem um papel que eles, segundo a regra deles, deveria ter, eles tiram a pessoa. Então, assim, são regras muito, muito questionáveis e injustas. E também começa a haver ataques e entradas e incursões de judeus no complexo da Esplanada das Mesquitas, né? A Mesquita de Al-Aqsa, a Sharif, que é de administração pelas resoluções internacionais do Reino Hashemita da Jordânia, né? Algumas pessoas não sabem, mas o complexo da Esplanada das Mesquitas e as regiões também cristãs de Jerusalém ficariam sob a administração do Waqf, né, islâmico, a parte islâmica, né, e também de autoridades cristãs vinculadas ao reino da Jordânia, né, Hashemita da Jordânia. Então, por quê? Porque antigamente tinha-se a noção que a Cisjordânia talvez pudesse ser integrada à Jordânia, enfim, era uma questão um pouco mais. O fato é que judeus contrários aos mandamentos judaicos, conforme são compreendidos pela imensa maioria dos judeus, tá? Porque se existe alguma discussão quanto à questão da possibilidade do estabelecimento de Israel antes da vinda do Messias, na visão deles, né? Eles não aceitam o profeta Jesus, filho de Maria, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre os dois, como mensageiro, como Messias, mas ainda assim, eles dizem que ainda virá o Messias e há discussão, hoje em dia é minoritária a visão de que só poderia haver o estabelecimento de um Estado deles na Terra Prometida, né, segundo eles, depois da vinda desse Messias, que iria estabelecer o reino naquela terra. Mas a visão hoje é pró-sionista e diz que não, que eles têm que se estabelecer lá como pré-condição para a vinda do Messias. Mas beleza, essa é a questão do Estado. Mas na questão da mesquita, do que eles chamam de Monte do Templo, né? Eles falam de Monte. Agora eu não Moré, vou lembrar. Isso, exatamente. Nessa questão específica, a imensa maioria, especificamente, estou falando daquele local onde está a Mesquita de Al-Aqsa, né? O complexo, né? Masjid Qibli, né? E o Sahra, né? O Domo da Rocha e tal. E a maioria dos rabinos diz que não se pode entrar lá. Por quê? Porque não existe a purificação ritual que existia na época do templo, quando existia o sumo sacerdote e tal. Então, que não seria lícito a um judeu estar naquele local sem essa purificação ritual. Enfim, eles têm lá os preceitos deles, que eu não vou saber explicar tão bem. Mas o fato é que essas pessoas, eu esqueci o nome do ministro, aquele mais radical, Ben-Gvir. Ben-Gvir, gente dessa laia, o que eles fazem, inclusive, é contra o entendimento da maioria dos rabinos do mundo. Porque a maioria dos rabinos do mundo, se tem divergência sobre a possibilidade de Israel existir, é quase que unânime falar, com relação ao Monte do Templo, só depois do estabelecimento do terceiro templo, do que eles chamam, né? Inclusive, há uma questão controversa recente que eles pegaram algumas vacas, né, do Texas, iriam sacrificar para pegar as cinzas, justamente para tentar fazer essa purificação ritual, né, que possibilitaria eles de entrarem naquele espaço que, né, tanto para eles quanto para nós é sagrado. Então, assim, essa dessacração e desrespeito
ao local ali onde está a Mesquita de Al-Aqsa é contra, inclusive, a religião deles. Então, esse Ben-Gvir, inclusive, do ponto de vista judaico, vamos dizer, entre aspas, é um herege, entendeu? Então, usando a terminologia cristã. Então, inclusive do ponto de vista deles, não é só do nosso, não é do ponto de vista humano até. Então, assim, começa, então, a ter essa situação em 2021, tanto do ataque às regiões árabes de Jerusalém, como a própria esplanada das mesquitas, e isso vem no crescendo, começa a haver ataques novamente em maior monta em outras áreas de toda a Cisjordânia, né? Que eles se recusam a chamar de Cisjordânia, lá usam os termos deles, né? E, como reação a isso, né? E também a provocações e a manutenção do cerco, é que o movimento de resistência islâmica faz o 7 de outubro. E aí, especificamente, com relação ao 7 de outubro, eu faço a ligação com essa resolução 242 de 67 do Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque ele fala sobre a ocupação israelense sobre territórios originalmente árabes. E aqui, originalmente árabes, para nós é toda a Palestina. Mas aqui a ONU está se referindo especificamente aos territórios que, pós-67, Israel avança sobre eles. Tá? Porque, na visão da ONU, seriam esses os territórios originalmente árabes. Então, mesmo sob o ponto de vista da parte de 67, Israel avançou muito sobre territórios que eram destinados aos árabes na partilha. Então, o que acontece? Toda aquela região alega-se, teoricamente, que o Hamas atacou, né? Beersheva, Sderot, outras regiões, Ashkelon, ali próximas, tudo isso eram vilarejos palestinos. E aí veio depois da Nakba, o que é chamado de Naksa, né, em 67, eles tomam essas regiões. Então, aquilo ali tudo era região dos palestinos, e há relatos, inclusive em Gaza, de pessoas que ficam olhando da fronteira, da cerca, e ficam olhando a casa onde eles moravam antes. Então, esse pessoal que está nos kibbutz, que se dizem coitados, tal, eles são os invasores que mataram os palestinos, queimaram as vilas dos palestinos. Eles queimaram as vilas dos palestinos, muito antes. Eles fizeram isso. Então, eles não podem se arvorar no direito, porque, do ponto de vista do direito internacional, é bom, a gente até se exalta, mas é bom sempre colocar com base no direito, a potência ocupante não pode reivindicar. Outro dia, a comissária especial da ONU para a Palestina, deixa eu, só um segundo, vou tentar achar. Francesca, é italiana aquela? Isso, é uma italiana, perfeito, é ela. Ela comentou: a potência ocupante não tem o direito de alegar legítima defesa para atacar a população ocupada. Então, notem que é direito, pela Carta das Nações Unidas, do povo palestino, o direito à resistência. Israel é que não tem esse direito. Por quê? Você não pode alegar resistência se você está ocupando a terra do outro. A pessoa entrou na minha casa e vem me dar um tiro e falar: eu estou resistindo. Como resistindo? Você que invadiu minha casa? Entende? Antissemita ela é, né? É. Ela é taxada de antissemita, ela, quando falou isso. Mas é a lógica do direito internacional. Ela não falou nada de errado nesse sentido. Então, assim, quando há esse ataque, e também é necessário a gente colocar as coisas nos devidos termos, o ataque foi um ataque militar. Porém, foi um ataque visando, sobretudo, militares israelenses. Isso é necessário a gente falar. Aí as pessoas falam: não, mas atacou as mulheres. Por quê? No geral, mulheres, numa determinada faixa de idade, servem ao exército, necessariamente. São obrigadas. Não é, talvez. Não, elas necessariamente são militares. Inclusive, andam armadas nas ruas com fuzil. Entendeu? Então, não, desde 1949. Exato. Essa lei das mulheres. É uma combatente militar. Então, assim, lógico, não estou falando que não houve um ou outro excesso. Pode ter havido, principalmente. Houve aquela questão da rave, mas é controversa, porque também já há relatos que, inclusive, um helicóptero ou mais
Apache das forças de ocupação, né? Porque não são forças de defesa, são forças de ocupação, Ele de Israel atacaram os provaram, próprios o israelenses. jornal Haaretz aprovou. Haaretz provou. Exato, tem, acho que é um protocolo Eles Hannibal, assassinaram Hannibal, as pessoas. exato, que quando está um refém, eles matam tanto o refém quanto o atacante. Então, assim, houve o ataque, mas a gente tem que colocar nos termos corretos. Houve uma série de fake news falando que houve ataque a bebês, depois foi comprovado que não houve ataque a bebês, depois falaram de estupro, foi comprovado que não houve estupro, inclusive estupro de reféns, a gente vê que só ocorreram depois que essas reféns tiveram contato com as autoridades israelenses. Quando elas saíam falando bem do pessoal As palestino, e aí entrevistas. depois que elas iam ter contato fechado, né, com autoridades israelenses, por um acaso elas mudavam de versão. Começavam a dizer que foram abusadas. Tal. Então, assim, é necessário também que nós tenhamos muito cautela, nós que tanto muçulmanos quanto pessoas cristãos e apoiadores em geral da causa palestina, é muito necessário que a gente tenha muito cuidado com as informações da imprensa. Por quê? Porque Israel, eu gosto muito, né? Porque eu falei na live que eu participei antes com o Che, né? Do meu histórico profissional, né? Fui da Polícia Federal, sou filho de militar, então sempre gostei muito dessa questão, filme de espionagem, 007 e tal. É uma temática que eu gosto, né? E você percebe, estudando isso, que cada serviço de inteligência tem uma característica. Os russos são muito bons em inteligência humana, espião mesmo, infiltrar o cara no território inimigo. O americano é muito bom de tecnologia. No que o Mossad é muito bom? E realmente são os melhores do mundo. Isso a gente tem que tirar o chapéu para eles. Operação de informações e operação psicológica. Eles são muito bons em mentir. Eles são muito bons em mentir, são os melhores. Tanto que houve uma operação de eu esqueci, Cohen, um espião deles chamado Cohen, que foi infiltrado na Síria para pegar segredos de um reator nuclear, e o cara se passava por sírio e tal, então a história do cara era perfeita lá. Então, assim, eles são muito bons em mentir. E eles têm como doutrina, desde sempre, infiltrar informações nos jornais e na mídia, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que saem na imprensa. Muito cuidado, entendeu? Muito cuidado. Por quê? Porque a gente, como dizia o irmão Malcolm X, né? Malik Shabazz, Haj Malik Shabazz, que inclusive falava que a gente tem que resistir por todos os meios necessários. Lógico que observando as regras islâmicas. Não podemos atacar mulheres que não sejam combatentes, não podemos atacar idosos, não podemos atacar crianças, não podemos fazer como eles fazem, tacar fogo em vilarejos, não podemos envenenar curso de água. Então, tem uma série de regras. Não podemos tratar mal prisioneiros, como, em geral, me parece que tem sido observado pela resistência islâmica. Mas, de qualquer modo, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, como dizia o Malcolm X, a gente, se não tomarmos cuidado, é capaz que a imprensa faça a gente odiar o oprimido e amar o opressor. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não passar a amar o opressor, né? A entidade sionista que mata mulheres, crianças e decapita e taca fogo, e passar a odiar o oprimido com base em mentiras. Com base em mentiras, que eles imputam o que eles fazem para os palestinos, que na verdade são eles que a gente viu nas cenas que eu fiquei 3 dias sem dormir, de Rafah, são eles que decapitam as crianças. São eles que tacam fogo em abrigos Queimaram vivas, né? no Palestina. Foram mortos. Entendeu? Exato, exato. Então a gente tem que ter Queimaram. muito cuidado de onde a gente retira informação. Hoje em dia os irmãos podem buscar, tem no Telegram, tem no Twitter, tem aqui, por exemplo, a página do Ger e outros que se informam e repassam informações. Lógico que tem coisa que não dá para o senhor falar nas redes sociais, né? Até porque são muito pesadas. Mas, assim,
Busquem informação. Hoje em dia, você não precisa ficar só na Globo, na CNN. Vá atrás dos meios de informação, entendeu? É a minha sugestão. Al E, em Jazeera, resumo, era isso. em inglês tem Al Jazeera Al em inglês Jazeera, também, Al para quem não Jazeera, sabe o árabe. claro, Al Jazeera, claro, claro. Tem um outro canal que eu gosto muito, é em árabe, chama, acho que é Roya, Roya TV. Essa da Jordânia, né? É, Da Jordânia. Esse. Só tem mas vários tem, também, eu acho que na eles têm o Arabia, canal tem da vários. Palestina. Árabe. É, é. Tem também El Ghad, é bom também a pessoa assistir. Só isso é tudo em árabe, infelizmente, né? É, é. Muito obrigado, irmão. Que Deus te abençoe. Obrigado por essa aula que a gente teve, né, mashallah. E concordo com você com esses pontos. E a gente devemos suplicar, né, por esse irmão e por outros que são Amém, perseguidos em toda amém, parte, amém. não é só Sim, no Brasil, mas em todos os com certeza, lugares, como a gente vê, com certeza, por com você ser certeza. palestino somente. Então, Sim, devemos defender a Palestina não só porque é um povo, a maioria dele é muçulmano, e sim porque é um povo oprimido, é um povo que foi sim, colonizado, e ele porque é o justo. sempre vai ter o direito de contra-atacar. Ele Sim, não foi um ataque 7 de outubro, e sim um contra-ataque do que eles sim, sofreram há mais do que um claro, século, claro, se você pesquisar bem. claro. Então, é um direito do povo palestino lutar pelas suas terras e expulsar os invasores que ocuparam suas terras de forma ilícita. E agradeço a Sim. todos pela participação, por Chefe, ficarem conosco. chefe, Sinta-se à vontade. só vou, chefe, só vou Pode falar. deixar uma última palavra. Desculpa, senhor, mas com base nisso que o senhor falou, só porque é exatamente isso que o senhor falou. Para as pessoas que estão assistindo que não são muçulmanas, porque para nós, o Alcorão Sagrado, né, é a revelação descida de Deus acima do sétimo céu para toda a humanidade, toda a criação, não só para os muçulmanos. Então, eu vou deixar uma mensagem para as pessoas, né? Ainda que não aceitem como tal o Alcorão, mas ouçam a mensagem e, se acharem que é uma mensagem correta, sigam isso, tá? O Alcorão diz: e que o ódio que vocês têm para com o povo não vos induza a serem injustos com esse povo. Sejam justos, pois isto está mais próximo da piedade. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, inclusive, às pessoas muçulmanas e aos muçulmanos. Independente de vocês acharem ou terem mais apreço, por exemplo, ao povo de Israel, mas sejam justos nos seus julgamentos. Que o ódio ou o desapreço que vocês têm pelo povo palestino não induza vocês a serem injustos. Olhem o que está acontecendo e sejam justos. Sejam justos, independente do que vocês gostam, do que vocês têm mais apreço. Vejam, olhem com olhos de verdade o que está acontecendo, sejam honestos e, a partir disso, façam o seu juízo. E o que está acontecendo com as mulheres, com as criancinhas, podiam ser os filhos de vocês, podiam ser os filhos de vocês, os dérios na Palestina. Vocês cheguem à conclusão se isso é correto e sejam justos no seu julgamento. Se vocês acharem que isso é incorreto, então passem a criticar. E se isso para mim nem é coisa de ser humano, mas se acharem que é correto, ok, prossigam. Mas sejam justos no seu julgamento, porque é isso que Deus, o Altíssimo, Allah subhanahu wa ta'ala, manda para todos nós, muçulmanos ou não muçulmanos. Então, muito obrigado, irmão Marcelo, mais uma vez. Obrigado a todos pela participação. Então, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite para todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmão Marcelo. Boa noite a todos.